Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de português aqui do projeto GB Conecta. O meu nome é Arthur Duller e eu serei o professor de língua portuguesa de vocês. Essa é a nossa primeira aula, né? Agora, né, essa aula está sendo... o upload está sendo feito no Dia dos Professores, né? Porque é feriado, mas não é porque é feriado que a gente vai ficar sem aula, né? Então, hoje a gente vai começar, né, a nossa jornada aí na língua portuguesa trabalhando um pouco sobre interpretação e compreensão de texto. Eu vou dar um panorama geral, né, vou diferenciar compreensão de interpretação de texto e vou explicar, vou ensiná-los a interpretar, a ler as questões que vão cair no Enem, né? A gente vai fazer alguns exemplos, né? Eu vou trabalhar com vocês todos os elementos que dizem a respeito da interpretação e compreensão de textos e vocês vão ver que é mamão com açúcar, né? Então vamos lá. Bom, aqui, né, eu tenho para vocês o cronograma da aula, né? A gente vai dar uma olhada na introdução, né? Eu estou fazendo aqui a introdução, depois a gente vai começar a estudar a estrutura das questões, eu vou dar algumas dicas, vou fazer alguns exemplos, depois eu vou passar algumas questões para vocês, que eu vou pedir que vocês respondam nos comentários, né? A gente vai exercitar isso junto, e antes, né, de eu passar para as questões, eu vou falar um pouco com vocês a respeito de como que essas questões de interpretação de texto são cobradas no Enem, né? Com o que a gente tem que tomar cuidado, como que o Enem ele costuma distrair você do ponto central da questão, né? Então a gente vai desvendar tudo isso juntos, ok? Então vamos começar. Bom, como eu já falei, a gente vai ver na aula de hoje então o funcionamento das questões do Enem, mas somente as relativas às ciências da linguagem, né? Na parte de português. Ok? Então eu vou passar para vocês aí noções de interpretação, compreensão e nós vamos fazer algumas questões e todas as questões que nós faremos foram retiradas de edições anteriores do Enem. Ok? Para a gente já ir se acostumando com a estrutura. Bom, então como que essas questões elas são estruturadas no Enem, né? Existem aí alguns elementos chave, né? Existem aí alguns elementos que são vitais para que se entenda como que essas questões são cobradas na nossa prova, né? Bom, primeiro de tudo, nos será apresentado um texto base, que nada mais é do que aquela amostra textual, né, para poder não só estimular o estudante a pensar, né, mas é o que vai servir, né, de objeto de análise para as questões que nós faremos. Então, o texto base ele é o seu objeto de análise aí na questão. Ok? Lembrando que pode ser mais de um texto. E quando eu digo texto base, quando eu falo texto, muita gente está acostumado com texto, né, naquele formato de prosa, né? Tipo, só aquele texto corrido, um monte de letra, né, aglomerada. Não, tá bom? Existem diversos tipos de texto e não somente, né, aquela junção de palavras, ok? Uma caricatura pode ser um texto, uma charge, um quadrinho, tá bom? Não necessariamente o texto é um capítulo de livro, tá bom? Algumas questões, por exemplo, questões que trabalham linguagem de marketing, né, propaganda, elas costumam trazer mais de um texto, né? Por exemplo, normalmente nessas questões, assim, falando de figuras de linguagem, né? Trabalhando com as diferentes maneiras de você se aproximar do interlocutor, essas questões elas costumam trazer mais de um texto, né? Normalmente a gente tem um texto naquele formato de prosa, né? Aquele capítulo, aquele aglomerado de palavras e letras, mas a gente tem também acompanhado de uma charge, de um quadrinho, né? Ou seja, o texto base ele é o seu objeto de análise que pode ser mais de um e não necessariamente é só nesse formato, né, nessa estrutura textual que a gente está acostumado. Tá bom? Os textos eles podem aparecer dos mais variados gêneros e tipos. A gente vai ter uma aula só para poder falar de gêneros e tipos textuais, então não me sinto na necessidade de aprofundar nisso agora. Tá bom? Bom, o enunciado ele é o seu comando da questão,
né? Ele é de longe aí, acho que o pedaço mais importante da sua questão, porque ele que vai ele dá o comando, né? O enunciado é o que vai dizer o que você precisa fazer. E presta muita atenção no enunciado, tá, gente? Porque é muito comum às vezes, né? Nos mais variados tipos de prova, você vê o pessoal que às vezes erra porque não prestou atenção no enunciado, né? A gente, né, os professores, a gente cansa de ver, tipo assim, é, é claro que no Enem, né, talvez não seja cobrado dessa forma, mas em outras provas de ensino médio, né, aquela coisa, a gente dá um texto base para o aluno e fala, olha, assinale, né, as alternativas que não estão de acordo com o texto, né? A pessoa vai e marca o contrário. Então, assim, eu sei que parece uma coisa meio boba, meio óbvia, né? Você pode olhar assim e falar, nossa, professor, por que você está falando de uma coisa tão simples, assim, tão básica? É porque isso é muito pega bobo, tá? Assim, eu digo brincando, se você não presta atenção no enunciado, se você deixa passar, às vezes, uma informação ou outra que está ali no enunciado, isso pode comprometer a sua questão inteira. Então, eu sei que parece bobeira, mas prestem atenção no enunciado, tá? Leia e releia, entenda de fato o que a questão está cobrando de você. E por fim, nós temos as nossas alternativas, né, que são as opções de resposta. No Enem são 5, somente uma é correta, e as outras elas são chamadas de distratores. Isso, elas servem para distrair a atenção do leitor, né? No caso de você que está se preparando para fazer a prova. E vocês vão ver que essas questões, embora sejam distratoras, elas são bem plausíveis, né? Elas são realmente construídas de maneira que você fique em dúvida ali entre uma e outra, né? Eu acho que é a B, mas a C também é muito plausível, parece muito que pode ser a C também. Isso é de propósito, tá? Essas questões elas são elaboradas de propósito porque elas possuem esse intuito de serem plausíveis, de gerar dúvida mesmo, tá? E como que a gente contorna isso, professor? Sabendo interpretar e compreender o texto. E interpretar e compreender são dois processos diferentes com características diferentes. Ok? Bom, então vamos colocar isso na prática, né? Esse montoado de coisa que eu acabei de falar para vocês, né? Vamos ver o que seria isso na prática, numa questão do Enem de fato, né? Bom, olha só. Perceba que aqui eu tenho, né, todos os elementos que eu já havia antes mencionado, né? Eu tenho texto base, que é um texto pequeno, né? Que eu tenho um parágrafo falando do menor tamanduá do mundo. Eu tenho o meu enunciado, né? Eu tenho o meu gabarito e as minhas distratoras. Então, vamos lá, né? Primeiro a gente lê o texto e depois a gente começa aí a narrar, né, sobre os outros elementos da questão. Bom, então, texto base, questão 63, né, questão 63. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestão gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Né? O menor tamanduá do mundo é um garanhão, né? Pequeno só em estatura mesmo, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de bicho. Nossa, me amarro em bicho, acho um barato. Bom, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos o nosso texto base, falando do menor tamanduá do mundo, e eu tenho o meu enunciado. Essa descrição sobre o tamanduá diz a respeito do seu. Bom, então o que o enunciado quer? Né? O enunciado, basicamente, ele quer que eu, através das alternativas, escolha aqui qual é a melhor palavra, né, que descreve esse texto. Né? Qual é o tema central do texto? Qual a alternativa que melhor descreve esse tema central? Né? Professor, o texto está falando do menor tamanduá do mundo. Parabéns, né? Já fez 30% da questão.
Agora falta os outros 70, né? Bom, o texto fala do menor tamanduá do mundo, né? Mas ele fala de qual aspecto exatamente? Olha só, por que você lê uma questão do Enem não é o suficiente para você se sair bem nela? Porque tanto o processo de interpretação quanto de compreensão exigem diferentes tipos de conhecimento, ok? A gente vai ver mais para frente que no processo de interpretação nós temos todo o conhecimento que é explícito e na compreensão o conhecimento que é implícito, ou seja, eu tenho que deduzir, eu tenho que pensar, né? E não é todo mundo que gosta de pensar. Bom, olha só, toda questão ela vai exigir de você conhecimentos anteriores, coisas que ela já assume que você deveria saber. Por exemplo, se você está fazendo essa questão, você precisa ter um conhecimento, pelo menos introdutório, de biologia, ok? Porque olha só, eu tenho aqui as minhas questões, né, 5 alternativas A, B, C, D e E. Na alternativa A, eu tenho habitat, na B, biótopo, C, nível trópico, D, que por sinal é o nosso gabarito, um nicho ecológico, na E, eu tenho potencial biótico, né? E então eu tenho a D, que é o meu gabarito, e as outras são as distratoras, né? Então eu preciso ver quais dessas alternativas melhor descreve o tema central do texto, né? Ou seja, o enunciado ele quer que você veja qual é o tema central do texto. Ele quer que você me diga qual é o tema central do texto, qual é a principal coisa que está sendo abordada a respeito do menor tamanduá do mundo. O texto ele está falando do habitat do menor tamanduá do mundo. Até toca no assunto, mas não é o tema central do texto, né? Não fala só sobre o habitat, né? E por aí vai. Ou seja, é necessário que nós tenhamos conhecimentos, pelo menos introdutórios de biologia, porque se você vai fazer essa questão, por mais que você tenha uma boa leitura, uma boa capacidade de compreensão, chegou nas alternativas, né? Você leu o texto, tudo bonitinho, entendeu o que o enunciado quer, chegou nas alternativas. Você não sabe o que é habitat, não sabe o que é biótopo, não sabe o que é nível trófico, já era, né? Ou seja, pré-conhecimentos são necessários. Não os ignore. O ato, o processo de interpretação barra compreensão de texto não é e nunca será o suficiente para você fazer uma questão do Enem. Tá bom? Isso aqui é só um aspecto entre vários outros que nós estamos estudando. Então, pois muito bem, né? Perceba você que aqui nas alternativas, como eu falei com vocês a respeito das questões distratoras, o que são as questões distratoras? As questões distratoras, elas são todas aquelas que não são o gabarito, né? Ou seja, são aquelas opções que não são a correta, né? E por mais que elas não sejam a opção correta, elas sempre vão aparecer de maneira que você fique em dúvida, ou seja, elas precisam ser plausíveis. O que é ser plausível? Ser plausível é fazer sentido, né? Ou seja, todas as alternativas aqui fazem sentido, até as que não são corretas, né? Porque ela não precisa estar correta, né? Ela não pode ser a correta, a alternativa distratora, mas ela não necessariamente precisa ser uma coisa absurda, né? É muito raro você fazer uma questão de interpretação no Enem e você ver uma questão assim, uma alternativa que seja uma coisa muito absurda, né? Você vai perceber que todas as alternativas, ou pelo menos a grande maioria, são coisas plausíveis, né? Por exemplo, o que é o habitat? Né? O que é habitat natural de uma espécie? Né? O habitat ele é aquele ambiente onde uma determinada espécie é endêmica, né? Ou seja, você tem um habitat, um lugar na natureza, né? Em que uma ou mais espécies convivem ali, né? Aquele espaço, né? É adequado para aquela espécie. Isso é um habitat, né? Perceba que o texto ele fala sobre o habitat, né?
o texto ele menciona brevemente o habitat do menor tamanduá do mundo, né? Só que o que acontece? Não fala só sobre o habitat, né? Existem diferentes temas sendo abordados, né? Ou seja, existem outras coisas além do habitat que estão sendo abordadas. Ou seja, isso aqui é uma questão distratora, né? A alternativa do habitat ela é uma alternativa distratora, porque a princípio parece fazer sentido, né? Se você se deixa aí pelo impulso, você pode acabar marcando a A, mas aí quando você parar para pensar, você vê que faz sentido, tem habitat ali, mas não tem só habitat no texto, né? Eu vou destrinchando o significado de cada alternativa, e se tiver alguém de biologia me assistindo, eu peço desculpas se eu errar alguma coisa, tá? Porque aqui eu também só estou colocando, né, os meus conhecimentos do Discovery Channel em prática, né? Eu também não sou especialista em biologia, mas eu tenho meu pré-conhecimento, né? Mas eu acho que vocês aí vão acabar se saindo melhor nessa questão do que eu, né? Bom, então, o que é então o habitat, né? O habitat ele é quando nós estamos aí falando, né, daquele ambiente que é ideal para determinada espécie, ok? Ou seja, isso é o habitat, né? Isso é o que se entende por habitat natural, né? Agora, né, o que é um biótopo, né? Se você não sabe o que é um biótopo, você já não consegue fazer você já não consegue saber se a alternativa B está certa ou errada, né? O biótopo, então, ele vai falar a respeito de características, né, um conjunto de propriedades, né, físico-químicas que caracterizam determinado ambiente, né, determinado ecossistema, né, determinado bioma. Bom, já estamos caminhando aí para 20 minutos de aula, né? Então, perceba que aqui não estou falando sobre o biótopo, né? Até porque nem é mencionado aqui essas características. Ok? Então isso também é uma questão distratora. Agora tem que ter o pré-conhecimento, porque se você não sabe, por exemplo, com o biótopo, você não saberia dizer se isso era uma distratora ou não. Nível trófico. Nível trófico é referente à nutrição dos animais, né? A teia alimentar, a cadeia alimentar, né? Ou seja, são a categoria alimentícia, nutricional dos animais, né? A nutrição deles, né? Onde que eles se encontram na teia alimentar, né? D, nós temos então o nosso nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? O nicho ecológico ele é todas as características que falam, né, que discorrem a respeito de uma determinada espécie. Então, por exemplo, eu estou falando do menor tamanduá do mundo. Eu vou falar sobre o seu meio de reprodução, vou falar sobre os hábitos, vou falar sobre o habitat, né? Vou falar do nível trófico. Né? Então, o nicho ecológico é o conjunto de tudo. E como vocês podem ver, é o que a gente tem aqui. Né? Perceba que no início, né, eu estou falando aqui nas primeiras linhas do texto, eu falo aqui dos hábitos, né, do tamanduá. Ele passa o dia repousando, né, é um animal noturno. E normalmente ele fica no emaranhado de cipós, né, que seria a espécie de habitat dele. Né, mas o habitat é uma coisa muito mais profunda que isso. Né? E aí eu digo como que ele se locomove, né, os sons que ele emite, né, eu descrevo o meio de reprodução dele, né, como que o tamanduá cuida dos seus filhotes, né, da sua cria. Né? Eu ainda falo sobre o meio de reprodução, né, aqui, ó, o macho, né, ele possui, né, o território do macho inclui o território de várias fêmeas, né, então ele tem diversas opções de parceiro aí. Então perceba que aqui eu tenho diferentes características sendo descritas, né, sobre uma mesma espécie. Então, claramente isso aqui é um nicho ecológico. Agora, é claro, se eu não sei o que é um nicho ecológico, nunca que eu ia saber, né, que essa aqui era o gabarito. Então, o pré-conhecimento ele é necessário e não deve ser subestimado. E, por fim, o potencial biótico, que seria aqui as três últimas linhas. Não, o potencial biótico ele fala sobre a capacidade de reprodução de determinada espécie. Ok? Então, com essa questão exemplo, né, com essa primeira questão exemplo, que terão outras, a gente consegue aí dar uma olhada nos principais elementos que constituem uma questão de interpretação de texto do Enem. Então, as questões
distratoras, né, os distratores, como nós chamamos, eles têm justamente essa função de distrair a atenção do estudante, né, que no caso é você que está se preparando para poder fazer o Enem. Então, os distratores, eles são alternativas incorretas, né, são as erradas, né? As alternativas distratoras são todas aquelas que não são gabarito. E elas são sempre plausíveis, elas sempre devem parecer corretas para que os participantes do teste que não desenvolveram a habilidade em questão acabem caindo em uma armadilha. Ou seja, as alternativas distratoras elas sempre são plausíveis. Sempre. Elas sempre vão soar como se fossem corretas. Né? Perceba que naquela questão anterior que a gente fez do tamanduá, né, a gente tinha lá, né, a questão do habitat, que se você, numa primeira leitura, por impulso vai e marca, né, se ele ali fala, não, tá falando sobre habitat, aí, pum, já marca a distratora. Por quê? Porque as distratoras elas servem justamente para isso, para desviar a atenção do leitor, né, para poder enganar participantes que não desenvolveram, né, as habilidades de interpretação e compreensão de texto. E vai por mim, muita gente cai nisso. Né? As distratoras elas são muito espertas, né, porque elas são sempre plausíveis, elas são sempre elas sempre parecem ser a correta, né? E o único jeito de você saber diferenciar as distratoras do gabarito é lendo e compreendendo o texto para o qual você está olhando, ok? Então, a ideia dessa aula é que a gente trabalhe junto essas habilidades, né, que a gente desenvolva juntos essas habilidades de compreensão e interpretação de texto, para que as distratoras enganem você cada vez menos. Bom, então, pré-compreensão é o que eu já havia mencionado antes. Né? Olha só, toda leitura, né, toda questão do Enem, que aqui são o nosso principal objeto de leitura, vai assumir, né, vai supor que o leitor ele já tem conhecimentos prévios sobre um determinado assunto específico. Né? Olha só, se você vai fazer uma questão sobre o menor tamanduá do mundo, né, que é um mamífero no caso, né, se não for um mamífero, eu peço desculpas, tá? Mas eu tenho quase certeza de que é um mamífero, acho que não é um marsupial não. Bom, então assim, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o menor tamanduá do mundo, ele é um mamífero, ao meu entender, né? Ou seja, a questão do Enem, ela está assumindo que você já estudou sobre mamíferos, né? Quando você vai fazer essa questão, o Enem ele nunca vai te dar uma questão, pelo menos ele não deve te dar uma questão com conhecimentos que ele não assume que você já tenha, ok? Por exemplo, essa questão do tamanduá, o Enem ele te dá essa questão, né? Porque ele entende que a essa altura, você que já atravessou o ensino médio, né, ou está atravessando, o Enem ele entende que você já sabe o que é um nicho biológico, um nível trófico, né, que você já sabe o que significa a palavra habitat, a palavra biótopo. Então, pré-conhecimento são esses conhecimentos prévios, são conhecimentos anteriores à questão, coisas que você precisa saber, senão você não vai saber fazer a questão. Né? Ou seja, toda questão ela assume que existem conhecimentos que você já tem. Né? Toda questão do Enem ela vai possuir aí informações que ela acha que você já conhece, que você já sabe. E quanto mais a gente se alimentar com pré-conhecimento, mais preparados nós estamos para fazer a prova. Ok? Por exemplo, é aquilo que eu falei, digo e repito, a pessoa que nunca abriu um livro de biologia, que nunca leu sobre mamíferos, ou nível trófico, ou nicho ecológico, dificilmente ia saber fazer essa questão. Então, para conhecimento, ele deve sempre estar sendo alimentado a você. Quanto mais você lê, quanto mais filmes você vê, quanto mais documentários você assistir, mais pré-conhecimento você vai ter sobre os mais variados assuntos. E a chance
de você se sair bem numa questão dessas só aumenta. Então, quanto mais conhecimento de mundo nós temos, mais fácil é fazer uma prova, seja o Enem ou não. Bom, então, qual que é a diferença entre compreensão e interpretação? Né? Acho que aquela hora eu troquei, né? Eu disse que interpretação eram informações explícitas e compreensão implícitas. Ao contrário, tá, gente? Vocês me perdoem. Bom, a compreensão, então, ela consiste, né, na habilidade de perceber informações contidas num texto. Contidas que eu digo explícitas, né, o que está no texto, o que está na sua cara, o que está escrito no texto. Né? Isso são informações explícitas. Né? Ou seja, a compreensão textual ela vai trabalhar com o ponto de vista do autor, né, aquilo que está de cara no texto, aquilo que está, né, jogado aí no texto. E a interpretação ela vai trabalhar com um raciocínio por trás do que está no texto. Né? Então, por exemplo, vamos colocar isso em prática para não ficar muito na teoria. Olha só, no texto está escrito: Marcos, após a sua corrida matinal, estirou-se ofegante na cama. O que está explícito? O que está escrito no texto? O que está de cara? Né? Bom, o Marcos ele deitou-se na grama depois de uma corrida de manhã. É isso que está escrito no texto. Eu sei que parece óbvio, né? Mas uma informação explícita é isso. Mas agora, a partir dessa informação sobre o Marcos, a gente consegue deduzir algumas coisas. Né? Eu vou ficar só no exemplo do texto 1, tá, gente? Olha só, a interpretação ela é quando você começa a fazer deduções a partir das informações explícitas no texto. A partir de informações explícitas, cria-se, né, obtém-se informações implícitas. Então, a interpretação é aquela habilidade de dedução lógica a partir da leitura de um texto. Você leu alguma coisa num texto e aí a partir dessa leitura você consegue pensar em algumas coisas, você consegue deduzir algumas coisas e chegar a algumas conclusões. Isso é o que nós chamamos do processo de interpretação textual. Então, a interpretação textual é aquela conclusão lógica que você tem após a leitura do texto. Né? Ou seja, é quando você desvenda as informações subentendidas no texto, implícitas. Ok? Ou seja, informações explícitas. Explícito é aquilo que está na cara, aquilo que está exposto para você, está explícito. Né? E implícito é o que está subentendido. Tá bom? Então, a interpretação ela vai trabalhar com a dedução pessoal do leitor, fazendo inferências sobre coisas que não estão óbvias no texto. Ok? Por exemplo, o Marcos, após a sua corrida matinal, ele chega ofegante e se estira na grama. Né? Bom, a partir dessa informação, a gente consegue fazer algumas deduções. Perceba só, eu tenho aqui, né, corrida matinal. Corrida matinal. Ou seja, isso aqui é um hábito. Né? O Marcos, então, ele fez a sua corrida matinal. Ou seja, não é a primeira vez que ele está fazendo essa corrida. Ele já fez essa corrida antes. Né? Eu ainda arrisco dizer que o Marcos faz essa corrida toda manhã. Por isso, corrida matinal. Né? Bom, o Marcos ele estirou-se ofegante na grama. Então, eu posso deduzir que o Marcos ele fez a sua corrida, que ele faz todas as manhãs, só que hoje, né, ele acabou se cansando um pouco, né, deve ter esticado um pouco mais do que o normal, né, deve ter corrido um pouco mais do que o normal, chegou exausto, né, chegou, né, todo ofegante e, pum, caiu na grama. Ou seja, perceba que aqui, né, eu desvendei, né, eu obtive acesso a informações implícitas a partir do que estava explícito no texto. A partir do que estava escrito no texto, eu consegui pensar e cheguei a conclusões que antes não estavam óbvias para a gente. Ok? Então, agora, vamos dar uma olhada em algumas questões. Né? Vamos aproveitar aí que a gente ainda tem meia horinha de aula e vamos fazer então algumas questões. Primeiro eu vou fazer uma questão exemplo, né? E depois eu vou seguir
para algumas outras questões que eu vou pedir que vocês façam e coloquem aí a resposta nos comentários. Tá? Eu realmente quero evitar de dar gabarito para deixar vocês trabalharem, ok? Bom, então, até o momento nós já vimos, né, a diferença entre interpretação e compreensão. Me corrigindo, né, a compreensão ela é a leitura do texto, ela é a sua capacidade de entender as informações que estão explícitas no texto, isso é o que está na cara, né, o que é óbvio. Enquanto a interpretação consiste naquele processo, né, de, a partir das informações explícitas, você fazer deduções lógicas e descobrir coisas que antes não estavam óbvias para a gente, ok? Nós também demos uma olhada na estrutura das questões que são cobradas no Enem, né? Nós aí fizemos a nossa questão exemplo, aquele texto que fala sobre o menor tamanduá do mundo, e nós também já vimos que só você saber ler e interpretar não é o suficiente para você, né, se dar bem numa questão. Por muitas vezes, nós precisamos de algo que algumas pessoas ignoram, que é o conhecimento prévio, né? Existem determinadas informações que o Enem vai assumir que você já sabe. Existem coisas que ele vai pensar que você já aprendeu, ou que pelo menos era para você ter aprendido. E por isso, né, se você não tiver esses conhecimentos, você não vai conseguir fazer a questão. E as suas chances de errar são altíssimas nesse caso. Então, quanto mais pré-conhecimento a gente tiver, quanto mais conhecimento de mundo ou conhecimento enciclopédico, chame como quiser, maiores são as suas chances de gabaritar uma questão dessa, ok? Porque boa parte das questões do Enem exige um conhecimento que você já deveria ter. E se você não tem, eu sinto muito, né? Ou seja, interpretar e compreender são processos vitais para fazer uma prova, mas só saber interpretar e compreender não te levam a lugar nenhum, ok? Eu não quero que vocês saiam dessa aula pensando que eu sei interpretar o texto, sei compreender o texto, então logo eu posso fazer qualquer questão. Claro que não. A interpretação e a compreensão textual são apenas instrumentos para te ajudar a fazer uma prova. Não necessariamente são o objetivo final, ok? Então encare a interpretação e a compreensão textual como apenas instrumentos que devem te auxiliar aí alinhados a outros conhecimentos e outros instrumentos que você tem à sua disposição durante a prova. Show? Bom, então vamos fazer a nossa questão exemplo. Procure sinais de sangue, sula. Se não houver, está tudo limpo. A verdade é que raramente alguém contrai doenças venéreas ou infecções intestinais em vasos sanitários. Isso só rola se houver contato direto de feridas abertas com vírus e bactérias específicos. E esses micro-organismos só sobreviveriam no banheiro se estivessem nadando em sangue fresco. Tirando o sangue de cena, o maior perigo está nas mãos. Quem se esquece de lavá-las corre o risco de pegar hepatite A por contaminação oral fecal. Sim, pelo simples desleixo de levar mãos sujas à boca depois de encostar na descarga ou na tampa da privada. Se para secar as mãos só houver toalhas no recinto, abane, passe no cabelo ou deixe tudo molhadão mesmo. Fungos e ácaros, causadores de micoses e sarna, adoram se reproduzir nelas, nas toalhas. O maior risco de não lavar as mãos após usar o banheiro público é a. Ser vítima de contaminação por vírus e bactérias. B. Contrair hepatite A por contaminação oral fecal. C. Adquirir infecção intestinal. D.
ser vítima de fungos e ácaros ou e contrair doenças venéreas. Olha só, nós temos aqui, né, no nosso texto base, o texto ele claramente está abordando sobre a hepatite do tipo A. Né? Quando eu estou fazendo uma questão do Enem, como nós já vimos, é necessário que eu possua diversos conhecimentos que a questão assume que eu já tenha. Ok? Nesse caso, você deve ter o conhecimento de que a hepatite ela é um tipo de doença, né? Mas ela possui diversas cepas, né? De diversas variações. Eu tenho hepatite A, mas eu também tenho hepatite B e hepatite C. Né? A hepatite A, especificamente, ela é transmitida com muita facilidade pela contaminação oral-fecal, né? Entrada e saída, ok? Então, o texto, né? Vamos lá, o que o texto está dizendo? O texto está simplesmente alertando você que quando você usa um banheiro público, você não sabe quem passou ali antes de você. Não tem como saber, né? Pode ser que uma pessoa infectada tenha passado. Não tem como a gente fazer uma lista de quem usou o banheiro antes de você e não tem como a gente assegurar que todo mundo que usou é saudável, certo? Então, para se evitar isso, o ideal é que você sempre lave as mãos, né? Não fica com preguiça não, vai? Não custa nada. Né? A gente sabe que a água é gelada, sei o quê, mas né? Não custa nada. Então, o texto ele está simplesmente aí falando, né? Ele está notificando você, avisando, ó, se você usar o banheiro público e não lavar a mão, cara, tem aí uma alta chance de você contrair, né, hepatite A. Então, olha só, vamos dar uma olhada agora nas nossas alternativas, né? A questão, ela está então me perguntando qual é o tema central do texto, né? O maior risco de não lavar as mãos após usar o banheiro ou seja, qual é o tema aqui que está associado ao ato de não lavar as mãos após utilizar o banheiro público? Né? Como nós já vimos, com certeza é a alternativa B, contrair hepatite A por contaminação oral-fecal. Porém, percebam que todas as outras alternativas elas são muito plausíveis. Né? Elas são distratoras, elas foram feitas para serem plausíveis e para soarem como se estivessem corretas. Né? Então perceba, por exemplo, A. Ser vítima de contaminação por vírus e bactérias. Vamos combinar que isso pode acontecer, certo? Se você usa o banheiro público e não lava a mão, existe uma infinidade de doenças que você pode pegar. Doenças transmitidas por vírus e bactérias. Porém, dentre todas as doenças que podem ser transmitidas através desse processo de não lavar as mãos, o texto está focando especificamente na hepatite A. Então, por mais que a alternativa A seja plausível, faça sentido, pareça estar certa, parcialmente ela até está certa, por que ela não está totalmente certa? Porque, por mais que se possa pegar de fato diversos vírus e bactérias ao não lavar as mãos depois de usar o banheiro público, a gente aqui está focando numa doença em específico, que é a hepatite A. Ok? Alternativa C. Adquirir infecção intestinal. Pode acontecer, vamos combinar. Mas isso não é mencionado no texto e também não é o tema central. O tema central, como eu falei, é a hepatite A. E a hepatite A ela não é uma infecção intestinal. É claro que pode ser um dos sintomas, mas a doença em si ela é bem mais que isso. Né? D. Ser vítima de fungos e ácaros. Pode acontecer também. Percebam que aqui, no último parágrafo do texto, né, na verdade, no último parágrafo do texto, né, eu ia falar nos dois últimos, mas é só no último mesmo. Se para secar as mãos só houver toalhas no recinto, abane, passe no cabelo ou deixe tudo molhadão mesmo. Fungos e ácaros, causadores de micoses e sarna, adoram se reproduzir nelas. Né? Nelas quem? Nas toalhas. Né?
Perceba que a palavra nelas está retomando o termo que foi apresentado anteriormente no texto, toalhas, né? Ou seja, fungos e ácaros adoram se reproduzir em toalhas. E se houver somente toalhas no recinto, isso é, no banheiro público, evite usá-las, porque se uma pessoa tiver utilizado antes de você, se ela estiver úmida, né, pode ser que nessa toalha tenham fungos e ácaros, você não veja, e aí quando você, né, secar o rosto ou as mãos, você acaba contraindo, né, esses dois agentes aí. Então, a alternativa D, ela é muito plausível, porque isso pode acontecer, ok? Só que esse não é o tema central do texto. O texto ele não está associando o ato de não lavar as mãos a isso. Ele está associando a isso o fato de você, caso haja somente toalhas no recinto, se você se secar com essas toalhas. Mas o ato de não lavar as mãos está sendo associado à hepatite A. Então, o que está sendo associado ao ato de não lavar as mãos após usar o banheiro público é a hepatite A. Essa coisa de você ser vítima de fungos e ácaros está associada à ação de você secar as mãos ou o rosto nas toalhas, né? Caso sejam aí a única alternativa para você se secar no banheiro público, ok? E por fim, contrair doenças venéreas. É claro que isso é possível, né? Afinal, a hepatite ela é uma doença venérea, né? Eu não tenho certeza se a A é. Não, a A é sim. Né? Assim, existem, como eu falei, existe hepatite A, B e C. Não sei se existe mais que isso. Né? Espero que não. No geral, hepatite é uma doença venérea, ok? Mas aqui nós não estamos falando de doenças venéreas de maneira geral. Nós estamos falando especificamente da hepatite A. Né? Perceba que aqui o tema central do texto não é você pode contrair doenças venéreas ao utilizar um banheiro público, o que realmente pode acontecer. Aqui o tema do texto é, se você não lavar as mãos, você pode contrair hepatite A, através da contaminação, né, oral fecal. Então, percebam que a gente tem aqui o nosso texto base falando sobre hepatite, nós temos o enunciado, né, que o enunciado está perguntando qual é a consequência, né, de você não lavar as mãos após usar um banheiro público, né, abordada no texto. E por fim, nós temos o nosso gabarito, isso é a questão certa, que no caso que seria a alternativa B, claramente. E nós temos as nossas distratoras, né? Nós temos aí as nossas alternativas distratoras, que são aquelas alternativas que não são gabarito, que estão erradas, porém elas são super plausíveis, elas fazem muito sentido. Como vocês viram, eu fui aí destrinchando uma por uma e vocês notaram que todas elas fazem sentido. Cara, poderia ser qualquer uma dessas, se você não prestasse atenção o suficiente. Ou seja, as distratoras elas sempre vão ser plausíveis. Sempre. Elas sempre vão parecer estar corretas. Então, para que você não caia numa distratora, leia com cuidado, não somente compreenda, mas interprete também, e o principal, sempre aumente o seu leque de pré-conhecimentos. Bom, então, agora que nós já fizemos, né, algumas questões juntos, a gente vai colocar em prática o que você viu até agora, né, cara? Então, tá na hora de fazer sozinho. Eu vou passar para vocês agora mais algumas questões, se eu não me engano, aí cerca de 3 ou 4, e eu quero que vocês façam e me deem a resposta aqui nos comentários do vídeo, e dessa vez eu não vou dar o gabarito para vocês, porque a gente viu muita teoria, agora está na hora de colocar na prática, né? A gente fez aí uma prática com uma orientação do professor, só que agora está na hora de andar sem rodinha, né? Então, vamos lá. Vou narrar para vocês as próximas questões e eu quero que vocês fiquem atentos, né? Não só aos pré-conhecimentos necessários, mas também tanto ao processo de interpretação quanto de compreensão. Ok? Então, calma, leiam quantas vezes necessário, né? Leiam quantas vezes aí for necessário. Façam com calma, façam com tranquilidade e eu tenho certeza que vocês vão gabaritar esse nosso pequeno teste. Então vamos lá? Questão número 1.
tirada da edição de 2019 do Enem, né, ano passado, com um enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga. A Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com um enredo O Dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Então vamos lá. Aqui nós temos uma notícia sobre um evento cultural, né? Sobre o Carnaval 2012. Então, essa notícia ela está relatando um evento cultural e esse evento, o que ele marca exatamente? Né? O que está associado a esse evento? Alternativa A, a primazia do samba sobre a música nordestina. B, inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. C, valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina. D, proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. Ou E, criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa. Eu deduzo que seja pessoa porque a câmera do professor está na frente. Então, vamos lá, leiam com atenção, prestem atenção no enunciado e façam com calma. E me deem a resposta aqui nos comentários que eu vou ler cada um com a maior atenção do mundo. Vamos passar agora para a questão número 2. Então, questão 2. Percebam que aqui a gente já tem um tipo diferente de texto, né? Como eu havia conversado com vocês, quando a gente fala texto, né, o texto base, muita gente já imagina aquela prosa, né, aquele texto, aquele montoado de palavra, né? Mas existem vários tipos de texto. Como eu falei, a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, mas aqui a gente tem um tipo de texto diferente, né? Nós temos aqui um cartaz, né? Nós temos aqui um texto que ele não é puramente só palavra, nós temos imagens também. Então, o texto ele pode ser apresentado de várias formas. Okay? Existem diversos tipos de texto e cada um deles possui as suas próprias características. Show? Então vamos lá. O texto está dizendo o seguinte: aqui a gente tem um garotinho muito sorridente, né, abraçando um livro que eu não vou arriscar ler o título porque senão eu vou errar. Acho que é Adivinha Quanto, né? Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Isso é verdade. Então, enunciado. Questão retirada, né, do Enem da edição de 2017. Os textos publicitários, né, propaganda, são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. A gente vai ver isso mais a fundo na nossa aula de tipologia textual. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de: letra A, as crianças frequentarem a escola regularmente. B, a formação leitora começar na infância. C, a alfabetização acontecer na idade certa. Lembrando que a idade certa é uma coisa bem relativa, né? D, a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Ou E, as escolas desenvolverem a favor da leitura. Façam aí e me mandem a resposta nos comentários. Questão número 3. Bom, novamente a edição do ano passado. Texto 1. Agora nós vamos ter dois textos, né? Como eu havia falado com vocês, a pessoal aí que me ajuda, né? Aliás, eu queria agradecer o pessoal, preparou um material muito bom, né? Percebam que eles separaram textos variados, né? Porque como eu havia comentado no início da nossa aula, os textos nem sempre eles vão ser aquela prosa que a gente está acostumado, tá? O texto base ele pode aparecer de diversas maneiras, né? A gente viu aí, né, na questão anterior um exemplo de texto publicitário, né, que é o cartaz lá do garotinho, né? Mas os textos, eles também, os textos base, podem ser mais de um, tá?
E eles não precisam ser do mesmo gênero, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter, se eu não me engano, acho que 2 textos, né? Acho que é texto 1 e texto 2. Pode ser, não precisa ser tudo do mesmo gênero, do mesmo tipo não, tá? Pode ser, por exemplo, poderia ser 2 textos, poderia ser um texto, assim, essa prosa que a gente está acostumado, mas também poderia ter um segundo texto no formato daquele texto publicitário da questão número 2. Então, a banca, quando ela vai selecionar o texto base, ela é bem livre para fazer o que ela quiser, tá bom? E os textos eles podem se apresentar das mais variadas maneiras, ok? Então, né, já é bom saber isso para não se surpreender na hora da prova. Então, vamos lá. Texto número 1. Extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Pois um idioma retém em si mais memórias que os seus falantes e, como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros, de registros e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Vamos passar para o texto 2. Texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste sobretudo de um item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de desassemelhança com o latim. Enunciado. Relacionando-se as ideias dos textos a respeito da história e memórias das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada com um índice de riqueza, língua com prestígio. Né? B. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. C. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. D. O latim e o árabe estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros. E. A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Bom, vamos passar então para a nossa última questão, se não me engano, acho que é a última. E hoje, né, e aí depois disso eu vou encerrar a aula de hoje. Uma coisa que eu queria falar, gente, eu às vezes estou lendo e costumo parar para dar uma respirada na vírgula, mas vírgula não é para respirar não, tá? Eu sei que muita gente acha que é isso, mas tá errado, tá bom? A vírgula ela não serve para respirar não. Eu tenho muitos alunos que falam, professor, vírgula a gente coloca no texto para poder dar uma respirada, né? Não, senhor. Né? Afinal, quando você está falando uma lista de compras, você fala, ó, comprei laranja, mamão, banana, maçã. Você não fala, eu comprei laranja, maçã, banana, mamão, tá? Então, isso que eu estou fazendo é estratégia de leitura, mas de leitura em voz alta, mas vírgula não é para respirar não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Português básico. Questão final. Falei? Né? Sabia que era questão final? Bom, eu espero que os senhores tenham gostado da aula. A gente ainda vai se ver muitas vezes por aí. E peço que vocês façam as questões, me mandem nos comentários para poder avaliar aí, né, como foi o aproveitamento de vocês na nossa aula. Então, só vou ler mais uma questãozinha para vocês e vou encerrar a nossa aula de hoje. Show? E um primeiro contato, né, um primeiro momento, a primeira aula de vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar aí para torrar bastante a paciência de vocês nas próximas semanas. Nossa senhora, você quer da FUVEST. FUVEST é embaçado. Bom,
Primeira fase, hein? FUVEST normalmente ela é dividida em 2 fases, né? Algumas provas são assim, né? Tem muitos vestibulares que são divididos em 2 fases. Bom, a essência da teoria democrática, o Enem, ele... Será que a gente pode falar que o Enem é dividido em 2 fases? Não, não. Bom, a essência... Porque são 2 finais de semana, né? Enfim, a essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes e, assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre e a difusão desses conhecimentos a mais completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis a todos. Clássico esse texto, muito bom por sinal. No trecho chamadas ciências sociais, o emprego do termo chamadas indica que o autor perceba. O trecho é chamadas ciências sociais. Quem quiser localizar no texto, esse trecho está no... Tá ali, ó, tá na terceira linha de baixo para cima. Então, nesse trecho, chamadas ciências sociais, né, isso é, aquelas intituladas ciências sociais, o emprego do termo chamadas, né, indica que o autor, letra A, vê nas ciências sociais uma panaceia, não uma análise crítica da sociedade. B, considera utópicos os objetivos dessas ciências. C, prefere a denominação teoria social à denominação ciências sociais. D, discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências sociais. Ou E, utiliza com reserva a denominação ciências sociais. Professor, por que o senhor não dá o significado das palavras difíceis? Porque isso é para conhecimento. Então é isso. Espero que os senhores tenham gostado da nossa aula, aí entregada com muito carinho para vocês. Essa foi a nossa introdução, né? Fizemos aí uma introdução a como são cobradas as questões de interpretação de texto do Enem, diferenciamos compreensão de interpretação de texto, né? Fizemos exemplos e eu deixo com os senhores, né, essas questões para casa, para quem quiser fazer e colocar a resposta nos comentários. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, foi muito produtiva e a gente se vê aí nas próximas semanas para continuar a nossa jornada na língua portuguesa. Bom descanso a todos e a gente se vê na próxima aula. E essas são as nossas referências, para quem aí quiser dar uma olhada, né, de onde que a gente pega o nosso material. Deixo aí meu muito obrigado à equipe que me auxiliou na montagem das aulas. Esse pessoal é show de bola.